Olá, aluno, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula da disciplina de Saúde e Segurança do Trabalho. E olha lá, hoje a gente vai comentar sobre os riscos no ambiente de trabalho, tá? Então a gente vai falar sobre os riscos relacionados à energia elétrica, bom, uma série de riscos, tá? Mas antes da gente continuar com a nossa aula, eu queria passar um recado para você, tá? Então vamos lá para o quadro? Olha só. Com relação, esse recado é com relação ao avaliar. Avaliar 2020.2, né? Então, estendeu para 22 de novembro e eu peço encarecidamente que você entre no Avaliar, entre lá no seu AVA, faça o Avaliar, preencha para a instituição, para a gente saber os pontos positivos da instituição e os negativos, onde a gente precisa melhorar, onde a gente continua mantendo o nosso padrão, tá bom? Então, é muito importante que você faça essa votação, essa participação, essa classificação e preenche o avaliar, tá bom? Conto com você, tá? Então agora sim a gente vai lá começar a nossa aula. Me apresentar primeiro, né? Acho que não me apresentei. Sou o professor Arthur Ribeiro Torrecilha, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e mestre em engenharia civil e perícia. E pessoal, olha lá no quadro que eu já trouxe alguns GIFs aqui, alguns vídeos para a gente poder ver no começo dessa aula. E aqui eu trago algumas imagens, né, sobre o que a gente vai discutir hoje. A gente vai falar sobre o PCMAT, tá? Que vai falar da NR18, ó, trabalho com solda. A gente vai discutir também trabalhos, alguns tipos de riscos, né, no ambiente de trabalho, como risco físico, calor, por exemplo, eletricidade, entre outros, tá? Mas o que eu quero te mostrar mesmo nessa aula é isso aqui, ó. Então a gente tem ali um GIF, né? Uma cena de dois trabalhadores ali atuando no ambiente de trabalho, um ambiente em altura, trabalho em altura, NR35. Equipamento de segurança, NR6, tá? E observa aqui, pessoal, que ó, mesmo com o equipamento de segurança, né, esses trabalhadores foram atingidos por um acidente de trabalho, né? Atingidos, na verdade, ali por uma viga, né? Que eles estavam cortando. E a canela desse rapaz aqui, com certeza, foi pro beleléu. Se dividiu ali, acabou ficando exposto, uma fratura ou quebrada, né? Pegou no joelho, se não me engano. Bom, então a gente já pode observar que não importa, é aquilo que a gente vem falando, né? Não importa se o trabalhador está ou não equipado com EPI. Esse EPI tem que ser um EPI correto para aquela atividade. Toda a atividade tem que ser analisada como um todo, né, para prevenir os riscos de um acidente de trabalho. Então a gente pode observar aqui, né, essa situação, a equipe de trabalho ali equipada com os equipamentos, com os EPIs, tudo certinho, mas mesmo assim um trabalhador saiu ferido. Nessa outra a gente está falando aqui de espaço confinado, NR33, tá? E NR10, que vai estar falando ali de trabalho que envolva, né, eletricidade. Então, pessoal, espaço confinado, né? Observa que esse espaço ele é pequeno para esse trabalhador poder correr no momento de fuga ou fugir, né? E observa também que estava vindo outra pessoa aqui naquele momento. Isso daí é um curto-circuito provocado ali no equipamento, que a gente vai discutir também ao longo da aula a respeito dos equipamentos por proteção elétrica, tá? E o outro aqui que eu trago é aquela pessoa, aquele empreendedor, né, que contrata os seus funcionários e fala, não precisa de treinamento. Não precisa de treinamento, né? Aí vai lá o babacão ali e faz essa caca aí na empresa. Quanto você acha, o que você acha que ficou mais caro? Investir em segurança do trabalho, investir em treinamento ou perder tudo isso aqui de estoque de porcelana? E aí, na tua opinião, qual que você acha que compensaria para esse empreendedor aí, né? O dono desse local aqui? Com certeza, pagar um investimento ali para esse trabalhador. Por quê? Investindo nisso aqui, ó, um segurança do trabalho ou alguém responsável pela segurança já ia analisar isso aqui e falar, opa, espaço muito apertado para transitar com carga, volta, né? Não permite isso, faz uma rota nova.
E nessa aula de hoje a gente vai trabalhar com a seguinte situação. Considere que você é um engenheiro de segurança do trabalho de uma termoelétrica, tá? E essa termoelétrica ela está ainda em construção, não foi terminada a construção, porém já está em fase de teste dos painéis que estão dentro desse local de construção, tá? No mesmo ambiente dessa termoelétrica, dessa obra, trabalham outros profissionais da construção civil e também trabalham pessoas que não são da empresa, ou seja, são terceirizados, tá? Então, diante dessas situações, a gente vai para o nosso primeiro conceito. Vamos lá? Programas de proteção ao trabalhador. Com relação a esses programas de proteção ao trabalhador, eu te convido ao quadro para a gente poder conhecer alguns deles com relação a NR10, tá? Pessoal, esse conceito vai ser bem rápido, porque tem bastante conteúdo nele para a gente trabalhar, tá? Então, com relação a NR10, que fala de segurança, instalações e serviços em eletricidade, a gente vai ver que ela trata sobre os projetos de eletricidade, a construção que envolve eletricidade e montagem de equipamentos e máquinas que envolvem eletricidade, tá? Envolveu eletricidade, NR10. Nela, a gente vai falar de manutenção e instalações elétricas. Então, ela é uma norma voltada para manutenção e instalações elétricas, para projeto, construção e montagem, certo? Para ela, é obrigatório para todos os circuitos energizados apresentar um esquema unifilar, ou seja, é como se fosse um projeto, tá? É um projeto elétrico. Tudo bom? Tudo bem? E a gente também vai ter que apresentar um sistema de aterramento e dispositivos de segurança dentro desse projeto, tá? Vai ser obrigatória a NR10 para estabelecimentos com carga instalada maior que 75 kW e deve sempre constituir e manter um prontuário de instalações elétricas. Professor, o que é esse prontuário de instalações elétricas? Ele é um documento que vai conter os procedimentos e as instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde. É um documento também que vai conter todas as certificações e testes de isolação elétrica dos equipamentos de proteção individual e coletiva, tá? E das ferramentas utilizadas. Nele vai ter os documentos de qualificação, habilitação, capacitação e autorização de todos os trabalhadores e os treinamentos que foi realizado com eles, tá? Vai ter os documentos dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos e um relatório técnico das inspeções que são realizadas durante as atividades que envolvam redes energizadas, tá? Aqui a gente tem um exemplo dos EPIs a serem utilizados dentro desses sistemas energizados, como por exemplo aqui, a gente tem esse cabo alongado que serve para fazer manobras em quadros energizados, né? Então, o trabalhador não quer se aproximar com medo de levar um choque ou ser eletrocutado, ele vai lá e utiliza esse cabo para não passar a corrente para ele, tá? A gente vê também aqui a proteção por luva. A gente vê uma emborrachada, claro, uma roupa que vai proteger caso venha a ocorrer faíscas nesse trabalhador, bem como também um protetor da face desse trabalhador para também evitar que essas faíscas... Opa, saúde! Que essas faíscas atinjam o rosto desse trabalhador. Nessa outra imagem aqui, a gente vê também outro equipamento de proteção individual, bem como... as ferramentas desse trabalhador. E observa que essas ferramentas, por exemplo, um cabo desse alicate. Esse cabo desse alicate, ele tem que ser uma ferramenta que não conduza eletricidade, ou seja, a condutibilidade dele tem que ser resistente com relação à eletricidade, com a carga que esse trabalhador vai estar atuando ali, tá? E como EPC... a gente tem ali no outro quadro, né, como EPC, o sistema de seccionamento da alimentação. O que é esse sistema de seccionamento, professor? É justamente assim, ó, você vai lá, a gente tem um circuito, e esse circuito, quando ele é fechado, no caso aqui, tá, ele passa corrente por ele. Quando eu vou dar manutenção nesse circuito, então vamos supor que eu vou fazer uma manutenção aqui nesse local, tá? Eu vou lá e desligo a chave. A partir do momento que eu corto
essa seção do meu circuito para de passar energia por ele, então eu posso vir aqui e fazer minha manutenção. Aí vamos supor que o trabalhador está lá fazendo sua instalação, fazendo sua manutenção, chega um despercebido no escritório, tenta ligar o ar-condicionado e fala, opa, acabou a luz aqui no escritório, o que aconteceu? Aí ele vai olhar a chave e vê que a chave, o disjuntor está desligado. Sem perguntar, ele vai lá e liga o disjuntor. O que acontece? O circuito é fechado novamente, energiza e mata o rapaz que estava trabalhando aqui, ó. Morreu eletrocutado, tá? Parece que ele está feliz, mas ele está triste, porque ele morreu. Então, o que a gente faz aqui nessa situação para evitar que uma pessoa vá lá e reenergize o sistema? A gente simplesmente faz o uso de um EPC que vai travar a chave de religamento e vai indicar que tem gente trabalhando naquele local. Então, ó, não ligue a foto aqui da pessoa, né? Estou fazendo teste no sistema, perigo, não reenergize, certo? Bom, quando a gente fala da NR10, com relação à construção, montagem, operação e manutenção dos equipamentos, tá? Nesses tipos de serviços devem ser previstos a proteção para todos esses itens apontados aqui, né? Explosividade, umidade, trabalho em altura, confinamento, poeira e etc. Nos locais de trabalho só pode ser utilizados equipamentos e dispositivos e ferramentas com isolamento elétrico adequado às tensões envolvidas. Lembra o caso do alicate que eu comentei? Bom, e tem que garantir também a ergonomia desse trabalhador. Então, lembrando que a ergonomia do trabalhador também precisa ser mantida. Quando a gente fala de projetos, né, com relação aos sistemas energizados, observa, projeto é algo que não está concreto ainda, então vai ser projetado ou está sendo projetado para ser realizado, tá? Então, quando eu falo em projeto, deve ser previsto ainda no projeto a prevenção e os cuidados para todos os itens descritos na nossa NR10, principalmente dos itens 10.4, tá? E 10.3. Por quê, pessoal? Olha só. Você vai lá e faz o planejamento de uma obra, só que você não se atenta que no local onde vai ter o descarregamento da terra, no caminhão, tem fiação de alta tensão. O que acontece? O caminhão vai bascular, rela no fio de alta tensão e o motorista que está aqui, ó, nesse pano branco, ele não tinha o treinamento adequado, que é ficar dentro do caminhão, caso o caminhão energize, né? Caso sofra um acidente ali, ele rele, entre em contato com a rede elétrica, não saia do carro e ninguém chega perto daquele caminhão, tá? Então, até vir a concessionária, desligar a rede elétrica e aterrar o caminhão, aí, beleza, maravilha, pode descer a pessoa. Só que se a pessoa não tem o conhecimento, não tem treinamento, ela desce do caminhão e ela está carregada com energia, a hora que ela rela no chão, essa energia descarrega para o chão e ela morre. Tá? Retornando pro carro, ó, tô doido aqui. Retornando pro quadro, a gente vê que nessa situação, professor do céu, pro carro, retornando para essa aqui, eu já estou pensando em vários acidentes ali que acontece esse tipo de coisa. Então, quando o engenheiro ou o projetista vai pensar numa situação como essa, o que ele tem que se atentar? Ao ambiente, tem possíveis riscos? Tem. Ah, vou trocar? Não precisa. Mas treina a sua equipe dos possíveis riscos que podem acontecer. Por exemplo, essa equipe que vai trabalhar ali no metrô, né, acredito eu, e eles acabam... Eu não sei se ele encosta em algum cabo energizado ou se eles encostam em alguma coisa aqui em cima com esse andaime e todo mundo acaba ficando tetanizado, tá? Então, esse fator ali onde a pessoa endurece, fica grudada e morre é a tetanização, tá? Vai trabalhar num circuito, precisa seccionar esse sistema energizado, como que eu faço? Tem regrinha, ó, secciona o sistema, impede a reenergização com aquele EPC, tá? Faz a verificação da ausência de tensão, faz o aterramento temporário, faz a proteção dos elementos energizados na área controlada, sinalização e faz o serviço. Aí sim você pode começar o serviço.
Beleza, terminou o serviço, retira as ferramentas, retira os trabalhadores do lugar, porque na hora de reenergizar pode acontecer alguma coisa. Então é bom que ninguém esteja lá, tá? Quando a gente fala de altas tensões, beleza? Verifique a ausência da tensão, remova o aterramento, remova a sinalização, faça o destravamento e religue o sistema e pronto. E verifica se deu certo a operação de conserto. Para a gente poder finalizar, a gente tem que falar de mais duas coisas aqui, tá? Com relação à definição do que é uma alta tensão, uma baixa tensão e uma extra baixa tensão. Alta tensão é aquela tensão superior a 1000 volts em corrente alternada e superior a 1500 volts em corrente contínua. Baixa tensão é aquela tensão que fica entre 50 volts em corrente alternada e 1000 volts em corrente alternada também. E 120 volts em corrente contínua e 1500 volts em corrente contínua. E temos também a extra baixa, né? Aquela que fica abaixo de 50 volts em corrente alternada e abaixo de 120 volts em corrente contínua. Outro assunto que a gente tem que tratar também é a habilitação, qualificação, capacitação e autorização das equipes de trabalho, certo? Bom, o que é um trabalhador qualificado? É aquele que comprova a conclusão de um curso específico na área elétrica, reconhecida por um sistema oficial de ensino, MEC, por exemplo, tá? O que é um profissional habilitado? É aquele trabalhador previamente qualificado com um registro em um conselho de competência de classe, tá certo? E o que é um trabalhador capacitado? É aquele que atende às seguintes condições simultaneamente. Ele recebeu uma capacitação sobre a orientação de uma responsabilidade de um profissional habilitado, tá? E ele vai trabalhar sobre a responsabilidade desse profissional habilitado e autorizado. Tá certo? Algumas coisinhas aqui importantes também. A empresa ela tem que ter um sistema de identificação, geralmente um crachá. Então, envolveu ali NR10, essa empresa tem que ter um sistema de identificação daquele profissional, se ele é habilitado, a classe, onde que ele pode entrar, ou seja, portas nível 1, 2 ele pode entrar, portas nível 4 ele não pode entrar, certo? E os trabalhadores autorizados, eles têm que ter um registro dessas condições e consignada em um registro de empregado dentro dessa empresa, tá? Então tem que estar tudo registrado isso. E também esses trabalhadores autorizados, eles devem ter, né, nas instalações elétricas, eles devem ser submetidos a exames compatíveis com suas atividades desenvolvidas. Lembra lá do NR7, o PCMSO? E agora sim, para a gente finalizar esse conceito, a gente tem que tratar aqui a respeito também das situações de emergência, né? Então, se no local de trabalho há situações de emergência, principalmente com relação à energização, itens energizados que podem gerar um incêndio, eu tenho que ter um plano de emergência, meus métodos de resgate têm que estar bem elaborados, meus trabalhadores têm que ser autorizados e treinados para os primeiros socorros, meus trabalhadores autorizados aptos a manusear qualquer equipamento de prevenção e combate a incêndio, ou seja, a brigada de incêndio, tem que estar lá, tá? Para conhecer todos esses itens e todas as medidas de prevenção caso ocorra algum sinistro. Atividade com eletricidade. Então agora vamos lá para o quadro para a gente conhecer essa nossa SP. Vamos lá? Bom, levando em consideração uma atividade que envolva eletricidade, a gente vai ter alguns aspectos aqui a tratar nessa SP. Esses serviços em eletricidade, eles possuem NR específica? Sim, a gente já sabe que é NR10, tá? Como que deve ser feito o controle de acesso ao pessoal a esse local? Opa, a gente já viu também por meio de crachá, tá? Por meio de crachá, por meio de identificação. E quais as sinalizações de segurança que devem ser empregadas? O que mais? Quais os EPIs que esses funcionários devem utilizar? E quais os métodos de proteção coletiva? E quanto ao mapa de risco, como que é feito esse mapa de risco desse ambiente? Esse GIF que vocês estão vendo aí é um exemplo do arco elétrico, né? Então, aquela coisa, mesmo o trabalhador estando com EPI, pode ser que aconteça algum acidente ali mais grave. No caso, o erro desse trabalhador foi não se atentar que quando o cabo rechicoteou para trás, né?
esse outro trabalhador aqui atrás, ó, tem outro trabalhador aqui, segurando esse outro cabo, ele deveria empurrar e não puxar o cabo para ele, né? Bom, como que deve ser feito o controle ao local? Todos os profissionais da área, né, que vão trabalhar em algum local ali energizado, precisam ter o acesso restrito. Então, fazer a restrição de acesso e também conversar com essas equipes a respeito de onde elas podem acessar, onde não podem, colocar aquelas plaquinhas, apenas pessoal autorizado. Tem empresas que classificam no crachá assim, nível 1A. Aí tem lá na sala, apenas pessoal nível 1A, apenas pessoal nível 2A, por exemplo, tá bom? Quais são os tipos de sinalização? Vamos lá para o quadro? Então, a gente tem uma série de sinalização que podem ser utilizadas, né? Perigo, choque elétrico, risco de choque elétrico, manuseio apenas por pessoas autorizadas. Quais são os EPIs? A gente vê que os EPIs a serem utilizados, eles podem ser aqui EPIs que protegem aquele trabalhador de faíscas, né, ou de chamas, a bota com o solado plástico para evitar a condução de eletricidade, tá? Isolamento, né, no caso aqui o isolamento. A luva de borracha também com isolamento para eletricidade, lembrando que ela tem que ter a tensão própria para aquele tipo de atividade que ela vai atuar, tá? Então, não adianta eu ir lá trabalhar com uma corrente de 1.600 volts com uma luva que só aguenta 120 volts, tá bom? Os EPIs, eu tenho lá a trava de seccionamento, né, para proibir a reenergização ali do sistema. E, por fim, o mapa de risco. Como que faz esse mapa de risco, professor? Mapa de risco da NR10. Então, se a atividade envolve atividade energizada, lembrando lá do mapa de risco, ele tem que ser fixado, se possível, logo na entrada, na altura do rosto do trabalhador, um ponto visível, não esconder o mapa de risco, tá? E caso essa empresa se envolva ali com a NR10 ou aquele ambiente esteja mais relacionado à eletricidade do que qualquer outro, tá? Deverá ser elaborado com foco nos riscos de acidentes vinculados à norma da NR10, né, eletricidade, baseando-se nas definições da mesma norma. Então, um mapa de risco baseado ali na NR10, tá certo? NR15 e NR16. NR15 vai falar sobre insalubridade e a NR16 periculosidade. Então, eu te convido para o quadro para a gente entender um pouco melhor sobre a insalubridade e periculosidade. Vamos lá? Bom, primeiramente, a insalubridade. O que é insalubridade, professor? Insalubridade é uma condição no ambiente de trabalho. Então, presta atenção. É uma condição no ambiente de trabalho, tá? Então, aquele ambiente de trabalho, ele é um ambiente insalubre, onde ele vai trazer, né, insalubre. Ele vai trazer ali para aquele trabalhador prejuízo à qualidade de vida e à saúde, certo? Então, esse trabalhador que atua no ambiente insalubre, ele vai receber adicional de insalubridade, uma bonificação por ele estar correndo esse risco, tá? Bom, vamos lá. Ela vai ser dividida em 3 graus. Grau mínimo, grau médio e grau máximo, dependendo da intensidade do perigo e do risco, né, daquele composto que vai gerar, daquele componente que vai gerar a insalubridade para o trabalhador. Grau mínimo vai pagar 10, grau médio 20 e grau máximo 40. Lembra que é sempre o dobro. Se você memorizou os 10%, só lembra que é só multiplicar por 2. Ó, virou 20, multiplica por 2, virou 40, tá bom? Bom, só que daí a gente tem um esquema aqui, ó, referente ao salário mínimo regional. O Brasil, tá? Já tem muita gente que já brigou com isso, discutiu, falou que não existe. Existe, pessoal. O Brasil, ele tem o salário mínimo nacional, tá? Nacional. Só que ninguém pode fornecer um salário menor que o salário nacional. Entretanto, existem algumas cidades grandes que o custo de vida é muito alto.
Então, esse local, essa cidade, essa região, precisa ter um salário maior que o salário mínimo regional. Dessa maneira, o que acontece? A insalubridade é referente ao salário mínimo regional, tá certo? Vamos supor que esse trabalhador ganha lá R$3.000 por mês, tá? E ele tem lá 20% de risco de insalubridade. Ele vai ganhar 20% em cima de 3.000? Não. Ele vai ganhar 20% em cima do salário mínimo regional, tá? Vamos supor que o salário mínimo regional é 1.200, certo? Então, 1.200 vezes 20%, ele vai ganhar 240. Então, se ele ganhava 3.000, ele vai ganhar 3.000 mais 240. Então, no final das contas, se ele tem 20% de salubridade, ele vai ganhar 3.240, tá? Não é acumulativo. Como assim, professor? Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar o quadro e abrir um branco, mas não precisa. Vamos aqui. Não é acumulativo. Como assim? Vamos supor que nesse trabalho ele encontrou lá um risco de 20% e um de 10%, né? Ah, professor, então se no meu trabalho foi identificado um grau mínimo e um grau máximo e eu atuo nas duas, eu vou fazer então 20 mais 10, então minha insalubridade é de 30%. Tá certo? Se você falou que sim, parabéns, você errou, tá errado, tá? Não é 30%, não pode ser acumulativo. Então eu vou pegar apenas o de maior grau identificado, 20%. Se achou lá 40 e 20, não vai somar, você vai usar o de 40, tá bom? E uma coisa da insalubridade, quando ela é eliminada, quando elimina a insalubridade, seja por meio de troca de material, troca de ambiente ou colocar um EPI que acabe com aquele risco para o trabalhador, o adicional de insalubridade é encerrado, tá? Quando a gente fala de insalubridade, a gente vai estar tratando, só voltando aqui para mim, quando a gente fala dos riscos no ambiente de trabalho, tá? Do mapa de risco, a gente tratava dos 5 tipos de risco: físico, químico, biológico, de acidente e ergonômico, tá certo? Quando a gente fala de insalubridade, a gente vai tratar apenas de 3, que é o risco químico, físico e biológico. Vamos lá para o quadro agora? Bom, então, quando a gente fala de insalubridade, a gente vai estar tratando apenas desses 3 riscos, tá? O físico, o químico e o biológico. E deve ser analisado apenas esses grupos para a caracterização da insalubridade. Quando a gente fala dos riscos físicos, a gente está falando aqui principalmente do calor. A gente está falando do calor, ele vai ser medido pelo termômetro IBUTG, tá? Que é um termômetro que vai fazer a medida do termômetro de globo, termômetro de bulbo seco e o termômetro de bulbo úmido. A gente tem também ali dentro do grupo dos riscos físicos o frio, vibração. Vibração vai ser medida ali pelo acelerômetro e ela pode gerar algumas doenças como a isquemia e a cianose por conta do problema que a vibração traz para a circulação do sangue no corpo, tá? Temos também a radiação dos tipos ionizante, raio-x, alfa, gama, beta e nêutrons. E não ionizante, a gente tem, por exemplo, o raio solar, micro-ondas e etc, tá? A radiação vai ser medida pelo dosímetro. Esse dosímetro, ele vai ficar no crachazinho ou com a pessoa que vai fazer os ensaios vai aplicar a radiação em alguém. Esse trabalhador fica exposto à radiação também, né? Ele usa o dosímetro e esse dosímetro vai acumulando radiação e no final de certo período é medido para ver quanto que esse trabalhador ficou exposto à radiação, tá bom? Retornando para o quadro, ainda nos riscos físicos. Opa, não, acabou o risco físico, agora é o risco químico. Dentro dos riscos químicos, a gente considera qualquer substância que pode infiltrar no organismo, seja por meio da respiração, do contato com a pele ou da ingestão dessa substância, tá? A gente tem ali como agente químicos gases, vapores, partículas, poeiras e fumos. E os riscos biológicos, tá? Os riscos biológicos, a gente tem ali os fungos, vírus, bactérias, protozoários, parasitas e bacilos. E são riscos e infecções, contaminações e doenças que é encontrado esses
micro-organismos geralmente são encontrados em lixo, esgoto, hospitais e etc, tá? E agora a gente entra na periculosidade, mas antes da gente ir para a periculosidade, eu quero abrir um quadro em branco, porque a periculosidade, ela é diferente da insalubridade, tá? A periculosidade, ela vai tratar a respeito de um tipo de atividade. Lembrando que a insalubridade era uma condição do ambiente de trabalho. A periculosidade é o tipo de atividade. Então, se você trabalha com explosivo, independente do ambiente, você recebe o adicional de periculosidade. Vamos lá para o quadro em branco? Olha só, periculosidade, né? NR16, tá? Ela vai pagar um adicional de 30%. Só esse daqui, não tem grau mínimo, máximo nem médio, tá? É único o grau dela. Periculosidade, 30%. Do salário bruto. Do salário bruto do trabalhador, tá? Bom, 30% do salário bruto do trabalhador. O que isso quer dizer? Que é aquele salário da carteira de trabalho do trabalhador. Então, se o rapaz lá ganhava 3 mil, vai ser o quê? Vai ser 30% em cima de 3 mil, que isso vai ser igual a R$900. Então, aquele trabalhador que atua num ambiente com periculosidade, ele vai ganhar 30% em cima do salário base dele, 3.900. Agora, beleza, vamos ver outra situação. Esse trabalhador que ganha R$3.000 e 30% de insalubridade, né? Vamos supor que num certo mês ele bateu a meta de vendas dele e ele também foi um ótimo trabalhador e ele ganhou ali R$2.000 de bonificação, tá? Então, naquele mês veio para ele R$5.000, tá certo? Qual que é o adicional de insalubridade para esse trabalhador? Considerando ali que a insalubridade é 30%. Ah, professor, eu faço vezes 30% aqui, né? Então vai dar 1.500. Então o salário dele foi 0,05, vai ser 6.500. Muito bem, se você falou isso, você errou de novo. Não vai na minha, aluno. Olha só, errou, tá errado. O 30% é em cima apenas do salário bruto. Não entra adicionais, bonificações, tá? Então, não vai entrar esse tipo de bonificação para a conta da periculosidade, tá certo? Agora sim, vamos lá para o quadro que a gente vai ver quais os tipos de atividades que causam a periculosidade para o trabalhador. Vamos lá? Ó, mexeu com explosivo, seja no armazenamento, transporte, operação de escorva, né? Ou operação de carregamento, periculosidade. Mexeu com inflamáveis, seja no processo, no transporte, posto de combustível, na produção, periculosidade. Mexeu com segurança que envolva violência física, roubo, segurança pessoal e patrimonial, periculosidade. Mexeu com qualquer atividade que exponha esse trabalhador à energia elétrica, periculosidade. No caso aqui a gente tem, ó, um pessoal que faz corte e poda de árvore próximo a redes energizadas. Atividades que envolvam motocicleta, tá? Entregador, correios, é periculosidade. Agora, mais uma coisa, se a pessoa trabalha numa atividade que tenha a periculosidade e insalubridade, ela só pode escolher uma delas. Então, ela pode escolher qual que ela vai querer receber, tá? Geralmente, todo mundo opta por periculosidade porque traz um rendimento maior. Outra coisa que eu queria falar para você, no caso de entregadores, né, o pessoal então que trabalha com motocicletas ou motoneta, é a periculosidade apenas para aquele trabalhador que atua só com aquilo. Por exemplo, uma vez por mês o João lá da contabilidade pega um malote e leva para o correio. Ah, ele vai de moto. Não é periculosidade, porque ele está ficando exposto poucas vezes. Agora o trabalhador que todo dia está exposto, né, a esse tipo de ambiente, o trânsito ali, ele tem, no caso de motos e motonetas, ele tem ressarcimento por insalubridade. Opa, periculosidade, tá bom?
Então, considere o ambiente de uma usina termoelétrica. Como que seria esse ambiente de uma usina termoelétrica? Quais são os riscos provenientes dele? E como que a gente analisa os EPIs para esse tipo de ambiente? Primeiro, a gente tem que entender o que é uma usina termoelétrica e como ela funciona. Vamos lá para o quadro? Então, olha só, levando em conta, né, esse ambiente de uma usina termoelétrica, quais os riscos de higiene ocupacional que esse ambiente pode promover, né? E é possível diminuir esses riscos? Lembrando da nossa situação, problema master ali, né? A mãe de todas, que a gente está se baseando nela, a gente tem uma termoelétrica e está tendo uma construção nessa termoelétrica. Então, além dos riscos da termoelétrica, tem os riscos da construção civil também, tá? Bom, vamos falar dos riscos mais grosseiros que a gente vai ver aqui, certo? Por exemplo, uma termoelétrica funciona o seguinte: aqui fica a água, tá? Então eu tenho um ponto de água aqui, nesse meu recipiente. Essa água vai ser conduzida por uma caldeira, onde ela vai ferver e ela vai virar vapor. Esse vapor vai ser pressurizado e com uma pressão muito forte, uma força muito forte, esse vapor vai empurrar uma turbina que vai girar e vai girar um gerador também que vai gerar energia elétrica. Meu Deus, quanto girar, gerador, né? Giraia. Bom, esse vapor de água, ele vai começar a condensar. Então esse vapor volta, ele condensa, ele pesa e volta a virar gotículas de água e volta aqui para esse local e continua. Professor, então, meu Deus, é um processo infinito, sem gasto de água que vai gerar energia para sempre? Não. Eu tenho perda de água aqui por evaporação, eu tenho perda de água, perda de calor, né? Eu tenho também aqui que alimentar essa fornalha. Então, pessoal, não é uma coisa aí milagrosa que gera energia para o resto da vida, não, tá? Então, tenho perdas no meu sistema. Bom, quando a gente observa esse tipo de ambiente, a gente já pode considerar algumas coisas. Ó, calor, tá? Risco físico, calor. Risco físico, ruído. Isso aqui deve ser uma barulheira. Risco físico, umidade também. Risco físico, vibração. Isso aqui deve vibrar muito. Então, a gente já começa a observar vários riscos nesse ambiente de trabalho. Vamos pegar os principais aqui, né, os que com certeza vai ter, que é o calor, ruído e vibração. Com relação à vibração, como que eu faço o controle desse risco de vibração do ambiente de trabalho? Bom, com relação à vibração, a gente faz um monitoramento das equipes, tá? Então pode ter até um revezamento dessa equipe de trabalho, um controle médico também, PCMSO, NR7, orientação aos trabalhadores, fazer o treinamento dessa equipe de trabalho. Com relação ao ruído, protetores auriculares, então a gente tem desde o mais simples até aqueles protetores auriculares como os abafadores, né, mais elaborados. E com relação ao calor, vestimentas que protege ali o trabalhador do calor muito excessivo, tá? Além disso, além das vestimentas, esse trabalhador também pode receber isotônicos para reidratação, tá? Com relação à construção civil, que essa casa de força vai estar passando por uma reforma, a gente tem a poeira das construções, risco químico. E para isso a gente tem ali a utilização de máscara que protege a face e os olhos e mangas longas para proteger também o corpo ali do trabalhador, a absorção da pele desses componentes químicos, tá? Nesse caso, a gente vê que essa equipe de trabalho aqui não está preocupada com os olhos dela e muito menos com a exposição da pele, mas está utilizando ali um EPI bem mais robusto, bem mais elaborado do que uma simples máscara desse outro trabalhador, tá? Então, nessas situações, a gente observou os riscos daquele ambiente de trabalho e quais EPIs são os mais utilizados ali para essa situação. Fazer um momento de pausa, viram que a aula está bem corrida, que tem bastante coisa para a gente trabalhar ao longo dessa nossa aula, né? Bom, então fazer uma pausa aqui, se você tem algum questionamento, alguma dúvida, envia para o chat e a gente já retorna. Até daqui a pouco.
Retornando então, não teve nenhum comentário, nenhuma dúvida. Vamos lá para o nosso próximo conceito. NR23, princípios do fogo e combate e prevenção de incêndio. Então, como que funciona o início de um fogo? O que é o fogo? Né? Parece ser uma coisa bem simples, mas a gente vai ver que não é tão simples assim. Tem todo um estudo com relação ao fogo, tá bom? Vamos lá para o quadro? Quando a gente fala de fogo, tá? Quando a gente fala de chama, a gente está falando aqui do triângulo do fogo. E o que é o triângulo do fogo? Vou abrir um quadro em branco. O triângulo do fogo, para que haja fogo, precisa de 3 elementos, tá? O primeiro deles é comburente, tá? O segundo é calor e o terceiro é combustível, tá? Muito bem. Eu preciso desses 3 elementos para que haja um princípio de incêndio, uma chama, certo? O que é o comburente? O comburente é um componente, é um composto que vai favorecer a queima. O mais predominante, o comburente mais utilizado, né, é o oxigênio, tá? Ele está em todo lugar. A gente tem outros? Tem também, tem o cloro, tá? Temos o cloro, tem uma série de outros comburentes nesse nosso triângulo do fogo. Mas, como a gente respira ele, né, o oxigênio é o mais utilizado, tá bom? Calor, qualquer fonte de ignição, seja uma faísca, uma fagulha, uma temperatura muito elevada, calor é o outro ponto. E o combustível é tudo aquilo que queima. Olha aí para o teu lado, olha a primeira coisa que você viu, sei lá, uma cadeira, uma mesa, uma madeira, é um combustível, ele queima, tá? Então, com esses 3 elementos, a gente vai ter o fogo, vai surgir o fogo. Professor, como é que eu elimino uma chama? Como que eu elimino um fogo, né? Eliminando um desses 3 elementos. Se eu eliminar um deles, eu encerro a minha chama, certo? Entretanto, esse é o triângulo. Existe um negócio chamado tetraedro do fogo, que é a mesma coisa que o triângulo, só que com um elemento a mais. Então, somei um elemento a mais, eu tenho tetraedro, que é a reação em cadeia, tá? O que seria essa reação em cadeia? Deixa eu abrir um quadro em branco. A reação em cadeia é o seguinte, vamos supor que você tem um monte de bolinha de isopor queimando aqui, tá? Tem um monte de bolinha de isopor, elas estão queimando. Aí, aqui do lado delas, tem mais outras bolinhas de isopor que não estão queimando ainda. Se eu não eliminar elas, urgente, se eu não tirar elas daqui o mais rápido possível, essas aqui vão terminar de queimar e vão começar a queimar essa. Isso é uma reação em cadeia, tá? Então, mais um componente que pode extinguir o fogo é a remoção de outros componentes que podem queimar, né? Ou também a remoção dos combustíveis ao redor daquele incêndio. Depois que esse incêndio queimou tudo isso aqui, ele vai se apagar porque não tem mais o que ele queimar, tá? Bom, então com relação à NR23, a gente tem algumas medidas de prevenção, tá? Como, por exemplo, a evacuação do local, o fornecimento ali, né, e a colocação desses equipamentos de combate, prevenção ao fogo e incêndio, e os dispositivos de alarme de incêndio, tá? Também temos as saídas de emergência, que são medidas de proteção, e temos de orientação a sinalização de incêndio, tá certo? Bom, quando a gente fala de combate ao incêndio, prevenção de incêndio, a gente tem que saber de 3 palavrinhas aqui, que é ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de ignição, tá? Ponto de fulgor é quando ocorre o desprendimento dos vapores em que, com uma fonte de calor, começam a se incendiar, certo? Por exemplo, os líquidos combustíveis, eles começam ali entre 60 e 93 graus
eles começam a incendiar. E os líquidos inflamáveis, já abaixo de 60 graus, alguns já começam a se incendiar também, entrar no ponto de fulgor, tá? O ponto de combustão, ele é quase que igual ao ponto de fulgor, só que a diferença é que ele tem chamas, tá? Vai ter chama ali nele. O ponto de ignição é a temperatura mínima para que os gases desprendidos dos combustíveis entram em queima apenas pelo contato com o oxigênio, tá? Quando a gente fala de extinção do fogo, a gente lembra logo dos extintores, né? E eles são as ferramentas que vai eliminar um daqueles componentes do triângulo do fogo. Então, o extintor ele vai fazer a eliminação de um daqueles componentes, por isso que ele é utilizado nos locais, tá? Quando a gente fala dos combustíveis, a gente tem 3 tipos de combustíveis. Combustíveis da classe A, combustíveis da classe B e combustíveis da classe C, tá? Classe A é papel, madeira, tecido, é tudo aquilo que quando queima gera um resíduo. Então, depois que ele fica queimado, ele vai ter ali um resíduo, né? No caso, um papel vai ficar fuligem, a madeira vai virar um carvão, certo? Bom, os de classe... importante também, classe A, combustíveis classe A, ele queima em 3 dimensões. Então, eu vou ter ali 3 dimensões, tá? Eu vou ter altura, largura e profundidade, tá bom? Os de classe B são aqueles que queimam apenas em 2 dimensões, ou seja, são líquidos, tá? Então é gasolina, óleo, tinta. O que eu vou ter? Eu vou ter apenas o comprimento e a largura. Eu não vou ter a altura, tá? Então só tem aqui a profundidade e o comprimento. Eu não tenho altura. Ah, professor, mas o líquido, quando esparrama ele ali, ele forma 1 milímetro de líquido. Tá, mas você desconsidera isso, tá? Considera só as dimensões grandes aqui, tá certo? Bom, e o classe C é todo aquele tipo de objeto, né, que é classe A, ou seja, o classe C é todo classe A, só que energizado. Ah, professor, mas tecido energizado, papel energizado? Não. Imagina um computador. O computador não é plástico? É classe A. Só que plástico é classe A. Só que ele está energizado, ele está ligado na tomada. Então, ele é classe C. Então, classe C é todo aquele combustível que está energizado. Atenção, combustível classe C, pegou fogo, você foi lá e desligou o disjuntor. E esse equipamento perdeu a energia, ele passa a ser um combustível de classe A, tá bom? Então, vamos lá. Para classe A, pó químico não é recomendado, tá? Gás carbônico não é recomendado, e sim recomendado de água. Opa! Ih, professor. E sim recomendado de água, tá? Considere esse último aqui. Por quê? Porque a água ela vai tirar o calor do material e ela vai reduzir, então, eliminar um daqueles itens do triângulo do fogo, tá certo? Então, para classe A, não é recomendado o pó químico, nem o gás carbônico, e sim o de água, certo? Para a classe B, é excelente o pó químico, excelente o gás carbônico, mas não é recomendado o de água. Por quê? Porque se você jogar água no óleo ou na gasolina, você vai estar espalhando esse combustível, porque a água não vai apagá-lo, certo? Para a classe C, pó químico, o gás carbônico, tá? E não utilize água. Por quê? Porque você não vai utilizar água num ambiente energizado, é perigoso, tá certo? Fora esses tipos de agente, pessoal, de classe de incêndio, a gente também tem o classe D e o classe K, mas são classes mais específicas, tá bom? Então a gente vai acabar não entrando neles. Outros tipos de extintor, a gente tem vários tipos de extintor de pó químico, certo? Que são mais específicos daí para o classe D, e a gente tem o CO2, o extintor de gás de CO2, que é general ali, ele vai acabar fazendo papel tanto para madeira, tanto para classe B, quanto energizado, e é bem mais caro também, tá? Outras medidas de proteção que a gente tem, vamos lá para o quadro, são os sprinklers, né? Os sprinklers, certo?
A gente tem também porta corta-fogo, etc. A gente tem o treinamento da equipe, que é também uma medida de proteção de incêndio. A gente tem o treinamento da equipe e a gente tem também os hidrantes e os mangotinhos, né? Que são aqueles hidrantes, mangotinhos e aquelas mangueiras para apagar incêndio que fica espalhado pelos prédios e pelos locais de trabalho ou até mesmo de comércio, as coisas assim, tá bom? Onde tem uma movimentação de uma população. Durante a construção de uma casa de força, então com relação a essa etapa da construção de uma casa de força, vamos conhecer a nossa SP. Me acompanha lá para o quadro? Então eu deixo o seguinte questionamento, né? Durante a construção de uma casa de força, existe o risco de incêndio dessa construção, né, na construção, e existem medidas de prevenção ou combate? Poxa, é claro, né, existem sim os riscos durante a construção e até mesmo depois dessa construção, quando uma casa de força estiver sendo operada. Então a gente já vê ali um incêndio, né, num local onde provavelmente uma casa de força, certo? Então pode haver ali a explosão nesse local, geração de incêndio, né? E existem medidas de prevenção ou combate? Sim, existem. Vamos ver algumas aqui. Bom, durante as construções, é muito comum ter o uso de maçarico, solda e lixadeira, tá? E esses tipos de risco, esses tipos de objeto, eles vão envolver o risco de incêndio. Por quê? Porque gera fagulha. Lembra lá do nosso triângulo do fogo? Que era o combustível, o calor e o comburente, né? Então, esses elementos geram calor. O combustível, o comburente, a gente já tem no nosso próprio ar, no oxigênio, né? E o combustível, a gente tem, que é a madeira da construção civil, que é o pó de serra, certo? Então, liberando faísca, que é uma fonte de calor, a gente já tem uma série de fatores ali que vai fechar o nosso triângulo do fogo, tá? Então, o maçarico deve passar por inspeções regularmente, dessa maneira evitando, né, possíveis vazamentos de gás. O local de trabalho tem que ser isolado, o local de trabalho do maçarico tem que ser isolado durante a execução do serviço, tá? E, por precaução, caso haja o risco de um incêndio iminente ou haja o risco de uma explosão ou um incêndio, né? Fazer o uso ali de um equipamento de prevenção, né? No caso, o caminhão-pipa carregado com água, tá? Para evitar, caso ocorra algum incêndio, caso venha a ocorrer algum acontecimento, alguma fatalidade ali, ter esse caminhão-pipa para poder diminuir esses riscos. Então, esses são os principais itens que a gente pode estar utilizando para prevenção dentro de uma casa de força. Claro, tem sinalização, tem uma série de outros itens, né? Mas a gente focou ali nesses itens principais, tá bom? NR18 e NR24, que envolve atividades de solda. A gente sabe que a NR18 está relacionada ao PCMAT da construção civil, tá? E ela vai trazer ali mais voltado para a construção civil. Entretanto, se envolve atividade que tenha solda, a gente também vai estar utilizando a NR18, tá bom? E a NR24, ela vai complementar a NR18, porque ela fala ali das áreas de vivência, tá certo? Vamos lá para o quadro, então, para a gente conhecer esse conceito. Bom, as atividades que envolvem solda, a gente tem que observar que deve-se proteger os locais, tá, onde está acontecendo, e também os locais vizinhos. Deve ser executado por um profissional qualificado. Então, a gente já viu lá as diferenças de profissional qualificado, profissional habilitado, né, e capacitado. O eletrodo deve ter um isolamento adequado durante o manuseio, tá? E existem medidas de segurança para gases em espaços
confinados e semi-confinados. Falou em espaço confinado, NR33, tá? Os equipamentos de solda elétrica devem estar aterrados. Então, muita atenção a isso também, que esses equipamentos de solda elétrica precisam estar aterrados para evitar o choque elétrico no trabalhador, tá? Então, aqui a gente vê alguns equipamentos de proteção para a pessoa que trabalha com solda. Claro, existem vários tipos de solda, tá? A gente está falando aqui de soldas que trazem esses riscos à saúde do trabalhador, tá certo? Então, veja bem, um avental de couro, a manga de couro, uma luva de couro, tá? Que mais? Perneta de couro, perneira de couro, sapato de segurança, então sapato de segurança com isolamento, um capacete de proteção, lembrando que a viseira desse capacete, ela tem que estar adequada ao tipo de solda que esse trabalhador vai estar utilizando, tá? Óculos de segurança, mesmo utilizando a viseira, ele tem que utilizar os óculos de segurança. E ombreiras de couro, tá? Para que tudo isso? Para evitar que uma fagulha pegue na roupa desse trabalhador e queime ele. Às vezes essa fagulha não vai nem queimar a roupa desse trabalhador, mas o fato dele estar lá concentrado na solda, aplicando a solda naquele ponto, e de repente uma fagulha acaba queimando ele aqui atrás, ele, se distrai, bota a mão aqui, não vê e acaba passando maçarico em algum lugar. Então pode começar um incêndio, pode passar um maçarico sem querer em alguém. Então tem que ficar atento a essas condições, tá? Então por isso que é importante você proteger o corpo do trabalhador para que evite um acidente, né, bobo ali numa situação dessas. Retornando lá para o quadro, então a gente vê todas essas séries e lembrando, evitar locais fechados, né? Então sempre estar em um local bem arejado e aberto. Outra coisa, evitar também local onde deixa o maçarico, as coisas assim, emborrachado para isolar a condução. Verificar sempre a limpeza desse equipamento, verificar também a limpeza da boca dos cilindros de solda, tá? E quando a gente fala lá do PCMAT, da NR18 e da NR24, a gente vê que existem aqui condições para o ambiente de vivência, para as áreas de vivência, como instalação sanitárias, vestiários, ambulatórios, refeitórios, alojamentos, lavanderia e área de lazer, tá? Lembrando que os que estão em roxo, tá? Os que estão em roxo é para toda a população da obra. A população total da minha obra, tá? E os que estão em verde é para aquela equipe de trabalho, tá? É para aquela equipe de trabalho que não reside no local da obra. Pera lá, não reside não, né? Que reside no local da obra, tá? É para aquela população que reside na obra, certo? Ou seja, é o pessoal que veio, vamos supor que a sua empresa que vai fazer a obra é lá de Manaus e vem fazer uma obra em Londrina, tá? Então, essa empresa vai trazer com ela a equipe dela, o contador, o pessoal do RH, o pessoal do compras, o engenheiro, tá? Ela vai trazer essa equipe com ela. Vai trazer lá o mestre de obra, o pedreiro, né, o carpinteiro. E esse pessoal, ele vai residir na obra, né, digamos assim. Não que ele vai dormir lá dentro do local da construção, mas ele vai residir naquela cidade. Ele está sem alojamento, ele está sem local para dormir, sem local para ficar, sem local para lavar roupa, sem local para descansar. Então, por isso que há necessidade de ter um alojamento para essa equipe, tá? Vestiário já para o pessoal da população local da obra, né? Instalação sanitária também, ambulatório e refeitório. Lembrando que esses itens são tanto da NR18 quanto a NR24, que vai complementar a NR18.
Sobre serviços que vão envolver a solda, com relação então a NR24 e NR18 e serviços de solda, a gente agora vai conhecer a nossa SP, que traz mais sobre esse assunto. Vamos lá para o quadro? Bom, sobre os serviços que vai envolver a solda, quais são as medidas de segurança cabíveis a ele, certo? E ainda sobre a NR18, existe alguma regra para reparo, pintura, demolição, manutenção e limpeza de edifícios em geral? A NR24, áreas de vivência, inclui diretrizes para as áreas obrigatórias em ambiente de trabalho? Quais são essas diretrizes? Então, algumas questões para a gente responder, tá? Nessa nossa SP. Vamos lá. O trabalhador que trabalha com solda, ele tem que se atentar para a presença de substâncias explosivas e ou inflamáveis, tá? Próximo dos cilindros de oxigênio. Vamos supor, a pinça da solda, os fios dos equipamentos que estejam desencapados e os alicates de soldagem, eles precisam ser afastados de locais com graxa, óleo ou umidade, tá? Lembrando lá, nossos combustíveis da classe B, tá? Como graxa e óleo, que pode acabar sendo inflamável por conta desse meu material que vai gerar um calor. E no meu ambiente já tem o oxigênio, então fechou aqui, ó, comburente, calor e combustível, tá bom? Sempre a pinça, os fios, o alicate de soldagem, eles sempre têm que estar sobre a superfície isolante. Aquelas superfícies borrachadas, isolante justamente para não conduzir eletricidade, tá? E nessa imagem aqui a gente vê um trabalhador atuando com a sua atividade de solda, né? Dentro do mar, provavelmente fazendo ali fazendo a soldagem de uma tubulação de petróleo ou de algum gás que acabou vazando, sofreu ali uma ruptura e está vazando, e ele está fazendo o selamento dessa tubulação, tá? Então, falou de atividades que envolve solda, a gente vai estar discutindo ali a respeito do PCMAT da NR18 e 24. Bom, falou de NR18 e 24, falou de PCMAT, a gente tem que tratar sobre as instalações sanitárias e os vestiários e uma série de outros, tá? Instalações sanitárias, é obrigatório ali o acessório de um lavatório, mictório e vaso sanitário, de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores. Para cada 10 trabalhadores, tem que ter um chuveiro. No vestiário, meu vestiário, para cada trabalhador da minha obra, eu tenho que dimensionar aquele vestiário de 1,5 metro quadrado, tá? O que é 1 metro quadrado, professor? Metro quadrado é isso aqui, ó. Ó, metro quadrado é igual a metro... Meu Deus, quantas pernas tem? É uma centopeia no M. É metro vezes metro, tá? Então, metro quadrado é igual a metro vezes metro. Então, metro quadrado é a mesma coisa que área. Então, eu tenho uma área. Vamos supor, eu tenho um terreno, tá? Esse meu terreno tem 10 metros por 20 metros, certo? Qual que é a minha área desse terreno? É igual a 10 vezes 20. Eu tenho metro vezes metro. Então, eu vou ter metro quadrado. 10 vezes 20, quanto que dá isso? 200 metros quadrados, tá? Então, quando eu falo que o meu local ali do trabalhador, né, o vestiário, tem que ter, no mínimo, 1,5 metro por funcionário, o que eu vou fazer? Vou considerar ali, vamos supor que na minha obra tenha 50 funcionários. Eu faço 50 vezes 1,5, isso vai dar 75. Então, vamos lá. 50 vezes 1,5 é igual a 75, certo? Então, o meu vestiário tem que ter 75 metros quadrados, certo? Então, a área do meu vestiário tem que ser 75
metros quadrados. Aí, sei lá, você pode fazer 10 por 7,5, né? 10 metros por 7,5, multiplica aí, ó. 7,5 vezes 10 é igual a 75. Tá vendo? Então, assim a gente faz o dimensionamento do meu vestiário. Armário. Armário simples, um para cada trabalhador, né? Tem as dimensões mínimas do armário. Banco, um banco para cada grupo de 16 pessoas, ou seja, um banco ali de 10 por 30. Passar para o próximo. Ambulatório. O ambulatório ele é necessário quando tiver 50 ou mais trabalhadores, tá? A área de lazer, o refeitório acho que eu falo na próxima, vamos lá. A área de lazer, de acordo com o item 18 lá, 18.4.2, 14.1 da NR 18, ele fala que para as áreas de vivência deve ser previsto locais para descontração dos funcionários que moram no local da obra, podendo ser utilizado o local de refeições para esse fim, tá? Refeitório aqui, ó, o refeitório também tem que ter um lavatório, um para cada grupo de 20 trabalhadores, tem que ter mesas, tem que ter assentos, tá? O número suficiente que atenda a todos os trabalhadores, tem que ter as lixeiras ali e tem que ter um bebedouro a cada 25 trabalhadores. Professor, mesa, não tem nenhuma norma que especifica a dimensão da mesa. E agora, o que eu vou fazer? O que você vai fazer, aluno? Não sabe como que você vai dimensionar a mesa? Vamos usar a cabeça. Ó, imagina que você vai comer. Então, você sentou lá no banquinho da obra, abriu os braços, né? A gente sabe que o pessoal de obra gosta de comer com os bração abertos, né? E também tá ali. Então, faz esse movimento aqui, ó. Vê o espaço que você precisa. Tira essa medida. Quanto que deu aqui? Vamos imaginar que deu 1 metro, tá? Finge que deu 1 metro. Beleza, vamos lá pro quadro. Então, se deu 1 metro, você sabe que cada pessoa precisa de 1 metro. Então, vamos supor que você tem lá uma mesa de 1 metro por 4. Então, eu sei que, ó, nessa mesa vai caber 4 trabalhadores. Vamos colocar o trabalhador aqui, ó, com os braços abertos. Certo? Então, eu sei que nessa mesa vão caber 4 trabalhadores de um lado. Por quê? Porque eu sei que cada trabalhador precisa de 1 metro, tá? E que aqui também vai caber um trabalhador para comer aqui. Então, na verdade, essa mesa de 4 por 1 vai acomodar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, uma mesa de 4 por 1 vai acomodar ali 10 trabalhadores, tá bom? Vai acomodar 10 trabalhadores. Então, é assim que a gente vai dimensionando a mesa. Ah, e o banco? Lembrando lá que o banco, ele fala que não importa o banco, tem que ser um banco que acomode todos os trabalhadores, tá? Entretanto, ele fala que esse banco, ó, essa dimensão mínima não importa. Não importa, tá? Mas ele fala que o banco tem que ter no mínimo 30 centímetros de profundidade. Tá bom? Então, dessa maneira, a gente consegue calcular ali os itens do refeitório. Lavanderia tem que ter um tanque e o dimensionamento desse vai variar de acordo com a quantidade de pessoa no alojamento, tá? Além da lavanderia, a gente tem também, por fim, o alojamento, onde há necessidade ali de uma cama, né, um beliche para cada 2 trabalhadores ou uma cama para cada trabalhador, um jogo de cama contendo lençol, contendo fronha, travesseiro e, caso necessário, né, um cobertor também, armário, um para cada trabalhador e bebedouro, um para cada grupo de 25 trabalhadores, tá bom? Então, dessa maneira, a gente tem todo o dimensionamento lá do nosso PCMAT conforme NR18 e NR24. Fazer um momento de pausa, um momento de interação. Então, se tem algum comentário, envie para o chat, a gente já retorna. Até daqui a pouco.
Então, retornando, pessoal, antes da gente encerrar a nossa aula, eu queria trazer um pouquinho, discutir algumas coisas com você, né? Então, vamos lá para o quadro. Bom, queria falar sobre os serviços que ocorrem em marmorarias, tá? Em uma marmoraria, o corte de peça de mármore tem que ser executado com alguns cuidados à saúde do nosso trabalhador, tá? Por quê? Quando ocorre o corte de mármore, de uma peça de mármore, pode gerar, além de uma série de riscos para o trabalhador, a poeira, né? Tem a formação de muita poeira. Então, a falta de equipamentos de segurança, ou até mesmo a falta de treinamento adequado para a equipe de trabalho, pode acabar gerando acidentes do trabalho e também a redução da qualidade de vida daquele trabalhador, tá? Além desses riscos, a gente pode adquirir a silicose, né? A gente, no caso, o trabalhador que está lá. A silicose ela vai ser uma doença pulmonar causada pela inalação de sílica. Então, aqui a gente tem a imagem do pulmão sadio, um raio-x do pulmão sadio, e o raio-x de um pulmão com silicose, tá? Dentro dessas condições, a gente tem aqui um trabalhador atuando ali no corte de uma peça de mármore, tá? A gente pode observar que esse sistema dele não tem um jateamento de água para umidificar essa poeira e não levantar essa poeira e ir para o trabalhador, tá certo? A gente vê ali também que esse trabalhador não está utilizando luva e esse trabalhador também não está utilizando uma proteção do corpo inteiro para evitar que venha poeira nos braços dele. Não está utilizando um óculos de proteção, nem uma máscara, tá? E muito menos... Opa, não, ele está sim. Está utilizando aqui um protetor auricular, né? Então, nessas situações, esse cara está suscetível a um acidente, onde ocorre ali uma lesão desse trabalhador, tá? Professor, como que a gente vai eliminar esses riscos? Bom... antes da gente entrar nos riscos, né, tem mais um vídeo ali que a gente colocou. Dentro de uma marmoraria, há o risco da serra de bancada, né, numa carpintaria, numa marmoraria. E tem o famoso kickback. O kickback. O que é o kickback? É o retrocesso da madeira. Por quê? Olha, esse dente aqui, ele pega, a madeira ela volta para trás, tá? A madeira ela volta para trás, ó. E ela acaba sendo puxada pela serra para trás dessa serra. Pode acertar o peito do trabalhador, então observa aqui no fundo, ó, como que a madeira atinge o pano de fundo ali, né? Esse pedaço de madeira pode vir no peito do trabalhador, no rosto do trabalhador, pode até matar. E a gente vê também que pode ocorrer a perda do dedo desse trabalhador. Ó, esse senhor aí que queria fazer um vídeo mostrando o kickback pra gente, né? Quase perdeu o dedo dele na brincadeira, ó. Olha lá, quase, né? Então, além desse risco de acidente, a gente tem os riscos físicos do ruído, postura e levantamento de peso e o risco de acidente de corte, tá certo? Como que eu evito isso, professor? Bom, ergonômico, ajusta a altura da bancada, traga aquele material que o trabalhador tem que ficar carregando até a bancada de corte, traga ele mais perto. Risco físico, protetor auricular, protetor do rosto, facial, óculos, né? Risco químico, mangas para proteger mangas que protejam ali a pele e o corpo do trabalhador, máscaras de proteção para a respiração, tá, desse trabalhador, treinamento dessa equipe, seja pela CIPA, seja pela... É um treinamento, a capacitação dessa equipe de trabalho para ele saber os riscos que ele corre, tá? E a prevenção do kickback nas serras de bancada é colocar esse dispositivo aqui, ó, que quando a madeira estiver passando no corte, ela não vai pegar essa serra dentada e voltar com tudo. Então, esse dispositivo permite que a madeira não sofra o retrocesso, tá bom? Recapitulando o que a gente falou, a gente viu os serviços que envolvem eletricidade, falamos do plano de emergência, falamos de incêndio, NR1516, equipamentos de risco ambiental,
serviços de soldagem NR18 e a NR24, que é das condições do local de trabalho. Então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula hoje e até a próxima. Até mais!